Olá, seja bem-vindo. Esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. Que você possa ser abençoado com a palavra de Deus. Quem é você? Talvez algum dia você também se fez essa pergunta e é triste pensar em que talvez você não chegou a uma resposta, não é verdade? Isso porque nós vivemos em um mundo confuso, desesperado, não só em relação às expectativas com o futuro, às realidades do presente, mas principalmente confuso em relação à nossa identidade. Quem sou eu? Quem é você? Talvez a resposta esteja diante dos seus olhos, e essa resposta vem através da palavra de Deus, que pode realmente revelar a você qual é a sua verdadeira identidade diante dele e acabar com toda essa confusão, uma vez que ele mostra a você a revelação de sua verdade. Através dessa série de programas, nós desejamos que você encontre a sua verdadeira identidade através da descoberta da verdadeira identidade de Jesus, para que, através da revelação de quem Ele é, você possa entender quem é você e assim possa compreender que a verdadeira identidade você só encontra em uma vida de discipulado na dependência do Senhor Jesus Cristo.
Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu gostaria que a vida fosse tão bela, que a vida fosse tão clara, suave, como a poesia e a música do Roberto Gonçalves. Mas ela não é. A vida dói, a vida é difícil. E a sensação que a gente tem é que à medida em que os anos passam, a gente começa a perder a identidade. Nada é tão claro mais como já foi no passado. Hoje as coisas não têm propósito. Hoje as coisas não têm identidade. E aí uma coisa que me chama a atenção é que quanto menos identidade as coisas têm, mais dominados pelas coisas feias nós somos. Cada dia que passa, parece que os monstros do coração começam a vir para fora. E aí a sociedade, ela vai sendo guiada pelo medo. O que é pior do que ser guiado pelo medo? E a grande pergunta é: como é que a gente sai da narrativa do medo? Como é que a gente faz para parar de ter medo? Os textos que nós estamos abordando aqui nessa noite, que vai do capítulo 4 do Evangelho de Marcos até o capítulo 5, nos falam de alguns momentos que as coisas saíram do controle. E as coisas saírem do controle causam muito medo, muito medo. Primeiro, uma tempestade. Uma tempestade vem sobre o barco onde está Jesus e seus discípulos. E uma coisa impressionante nesse texto é que aqueles homens que eram experientes na navegação, eram pescadores, eles começam a se desesperar, eles têm muito medo, muito medo. E eles chegam a acordar o Senhor Jesus, que estava dormindo em meio à tempestade. Sempre me impressiona esse fato de Cristo estar dormindo em meio à tempestade, como se a tempestade não fosse algo poderoso o suficiente para assustá-lo. E nesse texto ele vai mostrar por que não. Porque ele é senhor da tempestade, ele é dono da tempestade e ele está dormindo, mas os discípulos acordam o Senhor Jesus e eles vão dizer para o Senhor Jesus assim: o Senhor não importa que nós venhamos a perecer, porque o sentimento é de tão descontrole que o que vai acontecer é isso, perecimento, nós vamos morrer nesse processo. E aí o Senhor Jesus levanta e diante do medo deles, ele vai falar bem assim com a tempestade: fique quieta. É como se ele falasse com uma criança bagunceira. E a criança ficasse quieta, o vento parasse, as ondas se acalmassem. E ele vai virar para os seus discípulos e vai dizer bem assim: por que vocês são homens tão medrosos e de pouca fé? Por que não acreditaram que nós chegaríamos do outro lado, sendo que eu disse que chegaríamos? É tão importante nós aprendermos a colocar a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, aquele que manda na tempestade. É muito impressionante essa realidade. Por muito tempo se escreveu que ninguém poderia controlar o mar.
essa ideia de que o mar somente os deuses podem controlar e quem está presente ali é o próprio Deus, Criador de todas as coisas, e Ele manda, Ele ordena, Ele tem controle sobre a tempestade. E aí eu sei que de vez em quando uma tempestade chega na sua casa, eu sei que de vez em quando a vida fica fora de ordem e nessa hora é hora de se voltar para aquele que controla as tempestades e que pode parar a tempestade. Mas o texto não para aí. O texto vai nos contar de mais duas experiências ali. A experiência de uma mulher também que não teve controle sobre a saúde. Imagine, essa mulher começa um dia a ter um problema de hemorragia e ela procura vários médicos. Essa mulher gasta tudo que tem para resolver o problema de saúde dela, mas não se resolve. Deve ser complicado ter uma doença que nada na vida consegue resolvê-la. E essa mulher ouve falar que Jesus está ali. E tem uma multidão entre ela e Jesus, e ela poderia ter medo dessa multidão. Não seria difícil ter medo. Uma mulher num período menstrual, conforme a lei de Moisés, essa mulher se tornava um ser impuro. E tudo que ela encostava era impuro. Ela não poderia frequentar lugares sagrados porque ela era impura. E então o melhor lugar para essa mulher é um lugar escondido. É o lugar do sofredor. Mas essa mulher ouve falar de Jesus, e ao ouvir falar de Jesus, essa mulher vai até ele. E ela enfrenta aquela multidão. E a grande ideia dela é: se eu encostar a mão nele, como ela havia ouvido falar da fama de Jesus, aquilo toma o coração dela e ela pensa e ela projeta: se eu encostar a mão nas vestes dele, eu ficarei curada. E ela encosta as mãos nas vestes de Jesus e a enfermidade vai embora na hora. E sempre me impressiona o texto porque ela não teme a multidão, mas ela teme quando aquilo acontece com ela, ela cai no chão tremendo. E a grande questão é o que vem agora, porque Jesus começa a procurar alguém que tocou nele diferente. Os discípulos vão falar bem assim: Senhor, tem muita gente tocando no Senhor, é muito comum, o Senhor está no meio da multidão, mas é sempre bom lembrar que tem gente que toca diferente em Cristo. Tem gente que se aproxima diferente do Senhor Jesus, e aquela mulher se aproximou e ela vai se revelar ao Senhor Jesus. E o que mais me impressiona é que muita gente talvez esperasse que ele olhasse para ela e dissesse assim: quem é você para encostar a mão em mim? Quem te deu essa autorização? Mas ele olha para aquela mulher com aquela fé simples, corajosa, e ele diz àquela mulher: a tua fé te salvou. Ele chama aquela mulher de filha. Vai-te em paz, o medo vai embora, a enfermidade vai embora, quando aquela mulher encosta as mãos em Jesus. Mas esse texto começa com um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Ele sai de casa e a filha tem 12 anos. A filha tem 12 anos e está muito doente. E esse homem tem que enfrentar, talvez, a luta de procurar alguém que os principais da sinagoga queriam distância dele, e daqui a pouquinho vai haver um projeto para matá-lo. E uma coisa me impressiona, parece que as coisas ficaram muito ruins na casa de Jairo, e Jairo entende que no Senhor Jesus há uma resposta para a vida da filha dele. Ele vai atrás de Jesus e pede para Jesus ir até a casa dele. Olha que coisa maravilhosa e majestosa, alguém que entende que tudo pode ser mudado se Jesus for na casa dele. Se Jesus chegar lá, a história da filha dele, que caminha para um fim trágico, pode ser transformado. Mas a pior notícia chega antes de Jesus chegar na casa. A pior notícia é: a sua filha morreu. E eu fico pensando no que é mais trágico aqui: uma tempestade, uma doença que é incurável, agora é a própria morte. Como não ter medo?
Como caminhar nessa história sem ter medo? E a palavra de Jesus para aquele homem naquela hora é: não temas, crê somente. Não é hora de ter medo. Você saiu de casa confiando que eu era a resposta para a sua vida. Agora que a notícia pior chegou, você precisa continuar caminhando sem medo. E aquele homem vai com o Senhor Jesus até a casa dele. E quando chega lá, já tem uma turma chorando. Uma turma já tendo a certeza de que não tem mais nada para ser feito, e o Senhor Jesus olha para aquela situação e fala: essa menina está dormindo. E esse pessoal, como eu e como você, que tem experiência em morte, olha para aquela história e começa a rir do Senhor Jesus. E Jesus entra para dentro do quarto da menina com o pai, com a mãe, com os discípulos mais chegados, e ele vai dar uma palavra para aquela menina que estava morta, Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta. E aquela menina que estava morta, ela ouve a voz do Salvador, ela ouve a voz daquele que é Senhor das tempestades, que é Senhor sobre as enfermidades e que agora se revela como um rei que é Senhor sobre a morte. E a morte tem que ceder seu lugar e se curvar e entregar a menina viva. E a alegria toma conta daquele lugar novamente. E o medo que assombrava aquela história agora é dissipado. E a alegria toma lugar à mesa, toma lugar na vida, a alegria toma lugar em tudo. Deixa eu te falar uma coisa muito importante e muito séria. Eu acho que é impossível ser gente e não ter medo. Tem hora que as más notícias trazem medo ao coração. E não é difícil ter medo. Mas eu queria te ensinar uma coisa para você, que é ensinada ao meu coração sempre. Vá para o lugar vá para a pessoa que é maior do que o medo. Vá para a pessoa que é capaz de dissipar o medo, e essa pessoa é Jesus Cristo. Nesses dias onde a identidade de alguns homens é o medo, existe um lugar onde a vida faz sentido e onde as forças incontroláveis são vencidas, e esse lugar é Jesus Cristo. Então, se tem um lugar que o homem precisa fazer de tudo para chegar, é em Cristo. Se a tempestade estourou hoje na sua casa, eu quero dizer que há um Senhor das tempestades, Jesus Cristo. Vá até Cristo. Se você hoje luta com uma doença incurável e o medo assola seu coração, vá para aquele que é Senhor sobre as enfermidades e tem poder para curá-lo. Vá para Jesus Cristo. Aqueles que têm medo da morte, porque andam no vale da sombra da morte, vá para Jesus Cristo, porque a voz dele um dia trará os mortos à vida. O Evangelho de João chega a dizer que ele chamará os mortos, os justos para a vida eterna e os injustos para a condenação eterna. Então, se tem um lugar onde a morte ela perde o seu poder, é no Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus encha o seu coração de graça e que Deus dissipe os seus medos por meio de Jesus Cristo. Vai chegar aquela esperança, o tempo pra eu acreditar que este é o melhor momento. Pisar o pé na areia, sentir a brisa cheia de amor. Verde leve e solto me mostra o seu divino esplendor.
peso vai chegar, aquela vida novamente, que eu possa enxergar a mente nova claramente e abraçar meu Pai, sentir de um carinho dançar. E cada sentimento é novo batimento a pulsar. O teu amor me leva pro melhor lugar, mesmo sem esperança, comigo está. O peso da cruz posso levar. O dia chegou, graça. Mesmo sem esperança, comigo está. O peso da cruz posso levar. O dia chegou, amor me leva pro melhor lugar, mesmo sem esperança, comigo está. O peso da cruz posso levar. O dia chegou, graça. Se você deseja entrar em contato conosco ou enviar o seu pedido de oração, basta você enviar uma mensagem para o número que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita e acompanhar as atividades da nossa igreja através das redes sociais. Eu quero agradecer a você pela sua companhia aqui durante todo o nosso programa e principalmente o encorajamento, as mensagens que nós recebemos. Isso é muito importante para que nós continuemos a fazer esse programa para a glória de Deus e para o crescimento da sua vida espiritual. Se você perdeu alguma parte do nosso programa, uma mensagem, uma canção, você pode nos assistir todos os sábados às 12h30 e também às 21 horas. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que você encontre a sua verdadeira identidade em Jesus Cristo, vivendo uma vida de discipulado. Que Deus te abençoe, um grande abraço para você e que Deus continue derramando a sua graça sobre a sua vida e sobre a vida da sua família.